Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minha pergunta desta semana para você é: você sabe o que é o People Analytics? Então, o nosso assunto desta semana, dentro da nossa série de transformação digital, é olhar para esse conteúdo com bastante carinho, envolve pessoas, envolve desenvolvimento. Então, fique aqui conosco e acompanhe o nosso conteúdo de hoje e dessa semana em todos os canais, tá bom? Então, vamos lá. Se você sabe o que é, que método é esse de gestão de pessoas que a gente pode aplicar e que muitas vezes pode atingir um outro nível de sucesso na sua empresa? Vamos conhecer esse método? Então, eu sou Angela Brum, fundadora da ABA Academy, Escola de Gestão e Estratégia, e esse assunto de hoje é o People Analytics e os benefícios que o RH pode aplicar dentro das empresas. Mas aí você deve estar se perguntando o que é esse método, o que é esse People Analytics, né? De que forma que a gente pode fazer isso? Então, é uma estruturação baseada na coleta e análise de dados dos colaboradores da empresa, ou dos funcionários, como vocês queiram chamar, tá? Essa análise de pessoas, então, ela torna o que acontece, tá? O RH muito mais estratégico. Ele otimiza os seus processos, tá? Isso começa a diminuir turnover, começa a aumentar a atração e a própria retenção de talentos dentro das empresas, né? E aqui a gente tem um entendimento de uma abordagem totalmente orientada para a organização desses dados, para o diagnóstico desses dados, o que a empresa precisa olhar e gerenciar muitas vezes os seus recursos humanos através dessa otimização desses dados. E desta forma também, a gente tem aqui um formato para acompanhar de perto todo o engajamento, a produtividade, a satisfação das pessoas que estão na equipe dessa organização ou da sua organização, né? De que forma que acontece, então, e como funciona, né, esse People Analytics. A gente vai trazer um pouco das etapas para vocês conhecerem, tá? Primeiro, existe um momento de coletar os dados, né? Um momento de buscar informações, um momento de identificar quais são essas informações importantes e necessárias. A partir daí se analisa esses dados, e essa análise ela pode ser através de um sistema de gestão, ela pode ser através de um processo muitas vezes até manual, né? De banco de dados, de currículos, de banco de dados dentro da própria empresa. E depois se faz um cálculo dos dados coletados, né? E esse cálculo é as possibilidades que se tem dessa pessoa estar ou não engajada dentro da empresa, né? E de que forma que a gente consegue analisar isso? Olhando para as vantagens e possibilidades que as pessoas têm de revolucionar muitas vezes a sua capacidade, as suas competências, né? E de que forma ela consegue superar essas competências no decorrer da sua evolução. Então, essa análise são cálculos, são respostas que a gente obtém a partir das informações que estão posicionadas, tá? Olhando para as tendências, olhando para as forças, para as fraquezas, né, dentro da própria equipe. E tem uma outra etapa aqui que é bem legal, que é a modelagem. Então, a gente pode cruzar esses dados, né, as variáveis, desde a questão de tempo de empresa, por exemplo, a questão de produtividade de cada colaborador, se ele já foi ou não foi promovido, que entrega que ele faz dos seus resultados, né? Que benefícios que ele tem, que ele consegue estruturar isso dentro da sua empresa, quais são as campanhas de conscientização que você no RH pode desenvolver, né? Então, são várias vantagens que estão estruturadas aqui dentro desse People Analytics. Então, resumindo, nós temos 4 etapas, tá? A primeira delas, que eu falei, é a coleta dos dados, a segunda, o cálculo dos dados, a terceira, a análise dos dados e depois a quarta, a modelagem dos dados. Que vantagens nós temos? Bom, podemos acertar nas contratações, ter contratações muito mais assertivas, podemos ter ações muito mais direcionadas com resultados mais efetivos e que possam ser mensuráveis, né? Esse é um outro olhar bem interessante.
porque a partir do momento que a gente tem informações dos colaboradores, a gente consegue direcionar mais as ações para o que realmente é importante e necessário para cada colaborador. Mais possibilidade de controle dos processos, e aí entra os processos que nós falamos em outros conteúdos atrás, né? Aqui o próprio gestor do RH ou o líder, ele consegue direcionar mais os processos a partir das demandas com esses dados. Por exemplo, vamos canalizar energia para uma pesquisa de clima, vamos criar um plano de cargos e salários, vamos criar processo seletivo mais eficiente quando vê o gargalo tá aí, vamos desenvolver e treinar mais as pessoas, né? Onde está o gargalo que a gente pode desenvolver e sugerir? E ter o melhor rendimento no próprio RH, né? Isso é um outro benefício. E junto com esse ainda vem a questão de redução de custos. A partir do momento que se torna um RH mais eficiente, pode ter aí uma redução de custos vinculado. E a pergunta é, como aplicar no seu RH o People Analytics? Bom, nós olhamos para cada empresa tem as suas particularidades, né? E o que é importante para que isso aconteça? Primeiro, se você não tem um software, tente buscar um software que vá compilar esses dados, que vai fazer com que esses dados sejam mais efetivos, né? Então, escolha esse software. Depois, treine a sua equipe, prepare ela dentro dos dados que vocês acham importante, né? E esse treinar a equipe significa não só treinamento, e sim livros, fóruns de discussão com empresas que já possuem, né? Preparar a equipe para ela conseguir fazer essa análise, essa modelagem dos dados de uma forma mais eficiente. Conheça os dados disponíveis, né? Então isso é bem importante dentro do RH, avalie a qualidade dos dados, evite a análise de projetos pontuais dentro da equipe, então tenta entender um contexto total, assim, para ver o que é possível direcionar dentro do seu RH. Foque nas áreas relevantes do seu negócio, né? Então, não vou tratar tudo a todo momento, eu vou ter que direcionar áreas pontuais conforme o nível de prioridade e de risco, principalmente. E incremente recursos de análise para sua equipe, tá? Isso é bem importante. Então, a equipe que ela está comprometida com o progresso e é proativa e quer resultados, ela também vai querer ter os seus dados mais eficientes a todo momento, atualizados, para que ela tenha, inclusive, oportunidades de crescimento dentro da empresa, promoções, tá? Então, portanto, né, lembre-se aí o quanto é importante direcionar o People Analytics para a sua empresa, e é importante ter essa iniciativa e também coletar delas informações que são importantes para reter os seus colaboradores, né? Criar políticas de retenção, tá bom? Comente aqui então se esse conteúdo contribuiu, esse método para a sua empresa do People Analytics, e nos conte se você quer saber mais sobre esse assunto, tá? E lembre-se, se inscreva nos canais, curte e compartilhe, e toda semana terá conteúdo novo para ajudar você a evoluir nessa jornada.